Olá, vamos para mais um problema usando a linguagem C, e esse problema é de leitura e soma de matrizes. Então vamos para a descrição do problema. Faça um programa que leia 4 matrizes inteiras, de tamanho 5 por 5. Perceba que o tamanho da matriz é fixo, 5 por 5. A, B, C e D, com pelo menos duas funções. Então a gente vai criar duas funções. Essas funções vão fazer o quê? A primeira, carrega valores em uma matriz a ser usada para a leitura das 4 matrizes. Então, vou criar uma função única que vai servir para fazer a leitura de todas as matrizes que eu vou estar utilizando. Uma segunda que recebe duas matrizes de tamanho 5 por 5 e calcula a matriz soma. Aplique esse último programa para obter A mais B, C mais D e A mais C. Então, como é que vai ficar o nosso programa? Deixei aqui pronto já o arquivo .c, na área de trabalho. Estou aberto aqui com o Atom e o terminal aqui embaixo para compilar e executar em seguida. Então o problema aqui é que a gente faça uma função. Essa função vai servir para ler os valores que serão atribuídos a cada posição da matriz. Então eu posso definir a função com o nome leia matriz. Essa função vai retornar alguma coisa? Não, ela vai simplesmente receber uma matriz e escrever em cada uma das posições dessa matriz o valor lido pelo usuário. Então essa função ela deverá ser do tipo void. Em seguida eu defino os parâmetros da matriz. A matriz será de inteiros. Eu vou colocar aqui int matriz. E essa matriz vai ter duas dimensões. E os tamanhos da primeira dimensão e da segunda dimensão serão iguais 5 por 5. Essa é a função. Então, o que a gente tem que saber em relação à matriz é que quando eu utilizar essa função e passar uma matriz como argumento para essa função, essa passagem é uma passagem por referência e não por valor. Isso quer dizer que ao alterar o conteúdo de cada posição da matriz, isso vai refletir no programa principal. Isso vai refletir no programa externo que está chamando esse subprograma. Tá? Então, lá na função principal, a gente vai criar uma matriz, vai enviar como argumento para essa função aqui, e ao atribuir os valores em cada uma das posições da matriz, esse valor vai ser preservado lá na função main. Então, na função main, a matriz que eu tiver definido lá vai ter justamente o valor que for atribuído nessa função. Tudo bem, então o que eu vou fazer nessa função? Eu vou percorrer a matriz, percorrer através das linhas, e para cada linha eu vou percorrer todas as colunas, fazendo a leitura do usuário, e colocando nessa posição o valor lido pelo usuário. Então, se eu vou percorrer uma matriz, eu vou precisar de pelo menos duas variáveis para controlar o percurso das linhas e para controlar o percurso das colunas. Então, vou definir aqui duas variáveis do tipo inteiro, que eu vou chamar de i, j. Vou definir também uma variável que será utilizada para armazenar o valor lido, e em seguida eu vou atribuir esse valor a uma posição da matriz. Eu vou fazer dessa forma para deixar um pouquinho mais fácil de entender, né? Vou quebrar um pouco esse código para ficar mais fácil de acompanhar. Então, variável vai ser valor, e em seguida eu defino o laço de repetição para percorrer as linhas e o laço de repetição para percorrer as colunas. Então, para percorrer linhas e colunas, eu preciso de dois laços de repetição, um externo e um interno. Então, como é que vai ficar esse laço de repetição? Então, esses são os dois laços que eu vou precisar para percorrer linha e coluna. O laço externo vai controlar através da variável i a linha da matriz, e o laço interno, através da variável j, vai controlar a coluna. Eu vou utilizar o par ij para acessar uma célula dessa matriz. Então, primeiro eu vou fazer a leitura do valor. Vou colocar aqui uma mensagem para o usuário. Vou colocar assim, matriz índice i, índice j. Então, só para você entender o que eu vou fazer, na posição i, eu vou colocar aqui nessa parte, j eu vou colocar nessa parte para indicar para o usuário que eu estou lendo essa posição. Em seguida eu informo i,j. Faço a leitura de dados do tipo inteiro, né, já que a matriz é de inteiro, e armazeno o resultado armazeno o valor que o usuário vai informar para a variável valor.
Depois de ter feito isso, eu atribuo para matriz índice I, J, valor. Então, ao terminar esse laço de repetição, eu terei feito a leitura de toda a matriz, de todas as 25 posições, já que é uma matriz 5 por 5. 5 vezes 5 dá 25, então esse é o tamanho da matriz. Quando terminar esse processo, eu já tenho concluído essa leitura, e aí o programa que tiver feito a chamada dessa função, enviado uma matriz como parâmetro, vai ter esses valores preenchidos nessa matriz que foi enviada como argumento. Certo? Então essa parte já está concluída. Eu vou implementar outra função e depois a gente testa as duas ao mesmo tempo. Tá? Então a segunda seria o quê? A função recebe duas matrizes, 5 por 5, e calcula a matriz soma. Isto é, a gente vai precisar definir uma nova função que recebe 3 argumentos. A matriz A, a matriz B e a matriz resultado. E por fim, aplique esse último programa para obter as somas A mais B, C mais D, A mais C. Então vamos fazer a função soma. Essa função também será do tipo void, soma matrizes, e essa função vai receber 3 parâmetros. Todos os 3 parâmetros serão idênticos, mudando apenas o nome de cada um dos parâmetros. Né? Eles serão inteiro, eles serão matrizes de inteiro de 5 por 5 posições. Então, vamos definir aqui os parâmetros. Então, vou precisar novamente dessas variáveis para percorrer as linhas e colunas das matrizes, e vou utilizar também um valor auxiliar para armazenar temporariamente o resultado da soma antes de incluir esse resultado na resposta. Então vou copiar isso, vou colar aqui, e a estrutura de repetição será igual a essa daqui. Então vou copiar isso também, vou colar aqui só para facilitar, né, acelerar o nosso processo. Em seguida, o que eu vou fazer? Já que eu estou percorrendo 4 linhas, já que eu estou percorrendo 5 linhas, e para cada linha vou percorrer 5 colunas, então esses índices I e J vão servir para todas as 3 matrizes. Quando eu estiver na posição 0, 0, isso quer dizer que resposta índice 00 recebe matriz 1, índice 00, mais matriz 2, índice 00. Tá? Então vou utilizar a variável valor que eu criei como auxiliar. Essa variável vai receber M1 índice I, J, mais M2 índice I, J. Em seguida eu atribuo o valor para quê? Para a resposta índice I, J também. Recebe valor. Eu poderia ter feito isso daqui, pessoal. Poderia ter, em vez de utilizar uma variável valor, eu poderia fazer essa atribuição direta. Tá? Não tem nenhum problema se eu fizer isso. Só para deixar mais fácil de entender, né, deixar mais dividido, mais separado, eu vou deixar dessa forma aqui. Bom, então depois da estrutura de repetição, concluir o seu trabalho, né, percorrer as 5 linhas e para cada linha percorrer as 5 colunas, o resultado da soma estará em resposta. Então cada posição conterá a soma de cada posição de M1 com cada posição de M2. Tá? Uma posição respectiva, é claro, né? Não é a soma de todas as posições. Tudo bem? Em seguida, no programa principal, eu vou utilizar essas funções que eu acabei de criar. Né? Então vou voltar aqui para o slide para a gente ver o que o problema quer que a gente faça. Eu vou ter que fazer A mais B, C mais D e A mais C. Então eu vou precisar criar quantas matrizes aqui? A, B, C, D. Eu vou precisar criar 4 matrizes. É justamente as matrizes que foram descritas aqui em cima. Tá bom? Então eu vou criar essas 4 matrizes e executar essas operações. Para cada soma, eu vou criar uma matriz resposta. Então eu vou criar, além de A, B, C e D, eu vou criar R1, R2 e R3 para armazenar essas respostas. Então aqui eu vou definir a primeira matriz como sendo do tipo matriz para inteiro, de 5 posições. Vou precisar definir também B, 5 por 5, C, 5 por 5, D, 5 por 5. E eu vou colocar na linha de baixo as matrizes R1, que também será 5 por 5, R2,
também será 5 por 5. E R3, que também será 5 por 5. Agora eu vou fazer a leitura de cada uma das 4 matrizes. Então eu vou colocar assim: leitura da matriz A. E aí eu faço leia matriz e envio a matriz A como parâmetro. Vou fazer o mesmo para as matrizes B, C e D. Depois de ter feito isso, eu tenho que utilizar a segunda função, que é a função soma matrizes, enviar uma matriz, outra matriz e a matriz resposta. Então a primeira soma que o problema quer que a gente faça é A mais B. Soma matrizes, eu envio A, envio B e envio a resposta 1. A outra soma vai ser C mais D. Então eu chamo novamente soma matrizes, envio C, envio D e coloco na resposta 2 o resultado. E por fim eu vou ter aqui A com C. Então eu chamo a matriz, chamo a função, envio A, C, resposta 3. Depois de ter feito isso, vou colocar aqui as respostas, né? Vou mostrar a resposta 1, depois a resposta 2 e depois a resposta 3. E a gente vai tentar analisar, ver se as somas realmente foram feitas de forma correta, tá? Só para facilitar, eu vou colocar vou repetir os mesmos valores, né, quando eu estiver lendo as matrizes A, B, C e D, só para que a gente consiga avaliar mais facilmente o resultado das operações, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para imprimir a matriz? Para imprimir a matriz eu vou ter que criar uma estrutura de repetição dessa forma aqui também. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar essa estrutura e vou trazer para cá. Só que a declaração de variáveis a gente precisa estar fazendo lá no começo do programa. Então aqui eu crio as variáveis que eu vou utilizar. I e J para percorrer, né, a linha e a coluna, as linhas e as colunas, e o valor para armazenar temporariamente o valor de uma determinada posição. Então, após criar aqui a estrutura de repetição, eu faço valor recebe, como eu estou fazendo agora para R1, né, vou colocar aqui f resultado 1. O valor recebe R1 índice I J. Em seguida, imprime %d espaço, tiro aqui o barra n, deixo só o espaço e coloco o valor. Então quando eu estiver na linha 0, eu vou imprimir 5 valores. Esses valores vão ser separados por espaço, então ele vai mostrar valor 1, espaço, valor 2, espaço, valor 3, espaço, valor 4, espaço, valor 5. E quando terminar de imprimir uma linha, eu vou pedir para dar uma quebra de linha, para que a próxima linha apareça embaixo e não na frente. Se eu não tivesse isso, todos os dados ficariam um na frente do outro como se fosse um vetor. Esse artifício que eu estou utilizando aqui é para poder quebrar a matriz em várias linhas. Então essa é a repetição para imprimir resultado 1. Em seguida, resultado 2. E por fim, resultado 3. Tudo bem, agora para ver se o programa está realmente correto, eu preciso compilar e ver se o compilador vai conseguir encontrar algum erro ou não. Se não tiver nenhum erro, ele vai gerar o executável. Então eu faço gcc, chamo o nome do programa, -o, saída. Não gerou nenhum erro, significa que não tem nenhum erro de sintaxe. Agora a gente vai executar para ver se o programa está semanticamente correto. Depois de ter feito a compilação, é gerado esse arquivo, né, que é o arquivo de saída que eu defini, e assim eu faço a chamada desse programa. Então o programa já está executando e agora está pedindo para ler a matriz A. Então para a matriz A eu vou colocar, na primeira linha eu vou colocar 1, 1, 1, 1 e 1. Na segunda linha eu vou colocar 2, 2, 2, 2 e 2.
na primeira linha eu vou ficar alternando isso para a matriz 1, tá? Então eu estou na linha 3, 1, 1, 1, 1 e 1. Na linha 4 agora, né? Que é de índice 3. 2, 2, 2, 2, 2. E a última linha, 1, 2, 3, 4, 5. Então li a matriz A, que é composta por 1 e 2, né, nas linhas ímpares e pares, respectivamente. Agora para a matriz B, eu vou utilizar os valores 3 e 4, né, vou seguir o mesmo padrão, só que agora eu vou utilizar 3 e 4, só para a gente mudar e depois perceber se a soma realmente está correta. Então a primeira linha, 3, 3, 3, 3, 3. Segunda linha, 4, 4, 4, 4, 4. Agora a matriz C. Matriz C, eu vou utilizar 5 e 6. Então, primeira linha, 5, 5, 5, 5, 5. A segunda linha, 6, 6, 6, 6, 6. E agora a matriz D, eu vou utilizar 7 e 8. Pronto. Então, feito isso, eu tenho em R1 a soma da matriz 1 com a matriz 2. Em R2, eu tenho a soma da matriz 3 com a matriz 4. E o último resultado, a soma da matriz 1 com a matriz 3. Que é isso que o problema tinha pedido. Então, vamos tentar analisar e ver se realmente foi isso que foi feito. A matriz 1 é composta por 1 e 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aliás, 1, 2, 1, 2 e 1. Então, na primeira linha, todos os itens são iguais a 1. Já na matriz B, todos os elementos da linha 1 são iguais a 3. 3, 4, 3, 4 e assim por diante. Então, 1 mais 3 dá 4. 2 mais 4, 6. Então, esse é o padrão que eu defini para a resposta 1. 4, 6, 4, 6, 4. Para a matriz C, eu utilizei 5 e 6. E para a matriz D, eu utilizei 7 e 8. Então, 5 mais 7 é para dar 12. Então, esse é o resultado da primeira linha dessa matriz. 5 mais 7, 12. 6 mais 8, 14. Está correto também, né? 12, 14, 12, 14, 12. E por último, eu estou utilizando a matriz A e a matriz C. A matriz A tem 1 na primeira linha e a matriz C tem 5 na primeira linha. Então, 1 mais 5, 6 aqui. Na segunda linha, a matriz A tem 2 e a matriz C tem 6. Né? Então, 6 mais 2, 8. Então, o programa está realmente resolvendo aquilo que o problema havia solicitado. Então, deixa eu voltar aqui. Vou maximizar para a gente dar uma passada no código e aí você avalia, né? Pausa o vídeo, vai acompanhando e vai tentando entender o que foi feito. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a aplicação de funções com matrizes. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.